paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Christopher Evans. Evans foi conhecido como John Bunyan de Gales. Nasceu em 25 de dezembro de 1766, perto da vila de Lendsor, uma pequena cidade no condado de Sandringham, país de Gales. Recebeu o nome de Christmas por ter nascido no Natal. Seu pai, um sapateiro, morreu logo e o menino cresceu como um trabalhador analfabeto em uma fazenda. Durante a sua mocidade, viveu entregue à devassidão e à embriaguez. Nas contendas, era sempre o campeão, até que por fim, numa briga, seus companheiros cegaram-lhe um olho. Deus, contudo, fora misericordioso durante esse período, guardando-o com vida para mais tarde fazê-lo útil no seu serviço. Aos 17 anos, ele aprendeu a ler no ministério presbiteriano David Davis, sob a influência de um renascimento religioso contemporâneo. Ele aprendeu a ler e escrever inglês e galês. Não muito depois foi chamado a pregar e separado para o ministério. Seus sermões eram secos e sem fruto, até que, um dia, em uma viagem para Network, segurou seu cavalo e entrou na mata, onde derramou a sua alma em oração a Deus. Como Jacó em Peniel. De lá não saiu antes de receber a bênção divina. Depois daquele dia reconheceu a grande responsabilidade de sua obra. Regozijava-se sempre no espírito de oração e surpreendeu-se grandemente com os frutos gloriosos que Deus começou a conceder-lhe. Antes destas coisas, possuía dons e corpo de gigante, porém depois foi-lhe acrescentado o espírito de gigante. Era corajoso como um leão e humilde como um cordeiro. Não vivia para si, mas para Cristo. Além de ter, por natureza, uma mente ativa e uma maneira tocante de falar, tinha um coração que transbordava de amor para com Deus e o próximo. Verdadeiramente era uma luz que ardia e brilhava. Contava-se que, em certo lugar, havia 3 pregadores para falar, sendo Evans o último. Era um dia de muito calor. Os primeiros 2 sermões foram muito longos, de forma que todos os ouvintes ficaram indiferentes e quase exaustos. Porém, depois de Evans haver pregado cerca de 15 minutos sobre a misericórdia de Deus, tal qual se vê na parábola do filho pródigo, centenas dos que estavam sentados na relva repentinamente ficaram em pé. Alguns choravam e outros oravam sob grande angústia. Foi impossível continuar o sermão. O povo continuou a chorar e orar durante o dia inteiro e de noite até o amanhecer. Na ilha de Anglesey, porém, Evans teve de enfrentar certa doutrina, chefiada por um orador eloquente e instruído. Na luta contra o erro dessa seita, começou a esfriar espiritualmente. Depois de alguns anos, não mais possuía o espírito de oração, nem o gozo de vida cristã, mas ele mesmo descreveu como buscou e recebeu de novo a unção do poder divino, que fez a sua alma abrasar-se ainda mais do que antes. Não podia continuar com o meu coração frio para com Cristo, sua expiação e a obra de seu Espírito. Não suportava o coração frio no púlpito, na oração particular e no estudo, especialmente quando me lembrava de que durante 15 anos o meu coração se abrasava como se eu andasse com Jesus no caminho de Emaús. Chegou o dia, por fim, que eu nunca mais esquecerei. Na estrada de Douglas, senti-me obrigado a orar, apesar de ter o coração endurecido e o espírito carnal. Depois de começar a suplicar, senti como que pesados grilhões me caíssem e como que montanhas de gelo se derretessem dentro de mim.
Com esta manifestação aumentou em mim a certeza de haver recebido a promessa do Espírito Santo. Parecia-me que meu espírito inteiro fora solto de uma prisão prolongada, ou como se estivesse saindo do túmulo no inverno muitíssimo frio. Correram-me abundantemente as lágrimas e fui constrangido a clamar e pedir a Deus o gozo da sua salvação e que ele visitasse de novo as igrejas de Anglesey que estavam sob meus cuidados. Tudo entreguei nas mãos de Cristo. No primeiro culto depois, senti-me como que removido da região estéril e frígida de gelo espiritual para as terras agradáveis das promessas de Deus. Comecei então, de novo, os primeiros combates em oração, sentindo um forte anelo pela conversão de pecadores, tal como tinha sentido em Lane. Apoderei-me da promessa de Deus. O resultado foi que vi, ao voltar a casa, o Espírito operar nos irmãos de Anglesey, dando-lhes o espírito de oração com importunação. Passou então um grande avivamento do pregador ao povo em todos os lugares da ilha de Anglesey e em todo o país de Gales. A convicção do pecado, como grandes enchentes, passava sobre os auditórios. O poder do Espírito Santo operava, até o povo chorar e dançar de alegria. Um dos que assistiram o seu famoso sermão sobre o endemoniado gadareno conta como Evans retratou tão fielmente a cena do livramento do pobre endemoniado e a admiração do povo ao vê-lo liberto, o gozo da esposa dos filhos quando voltou a casa curado, que o auditório rompeu em grande riso e choro. Outro ainda disse que o povo do auditório ficou como os habitantes de uma cidade abalada por um terremoto, correndo para fora, prostrando-se em terra e clamando a Deus. Não semeava pouco, portanto corria abundantemente. Ao ver a abundância da colheita, sentia seu zelo arder de novo, seu amor aumentar e era levado a trabalhar ainda mais. A sua firme convicção era de que nem a melhor pessoa pode salvar-se sem a operação do Espírito Santo, e nem o coração mais rebelde pode resistir ao poder do Espírito Santo. Evans sempre tinha um alvo quando lutava em oração. Firmava-se nas promessas de Deus, suplicando com tanta importunação como quem não podia desistir antes de receber. Dizia que a parte mais gloriosa do ministério do pregador era o fato de agradecer a Deus pela operação do Espírito Santo na conversão dos pecadores. Como vivia fiel, não podia pensar em dormir enquanto a cidade se incendiava. Humilhava-se perante Deus, agonizando pela salvação de pecadores, e de boa vontade gastou suas forças físicas, mentais, pregou o último sermão sobre o poder de Deus. Como de costume, ao findar disse: "Este é meu último sermão." Os irmãos entenderam que se referia ao último sermão naquele lugar. Caiu doente na mesma noite. Na hora da sua morte, 3 dias depois, dirigiu-se ao pastor, seu hospedeiro, com estas palavras: "O meu gozo e consolação é que, depois de me ocupar na obra do santuário durante 53 anos, nunca me faltou sangue na bacia." Prega Cristo ao povo. Então, depois de cantar um hino, disse: "Adeus, adeus", e faleceu. Morreu Evans aos 71 anos, em Swansea, Reino Unido. A morte de Christmas Evans foi um dos eventos mais solenes em toda a história do Principado de Gales. Houve choro e pranto no país inteiro. O fogo do Espírito Santo fez os sermões desse servo de Deus abrasar de tal forma os corações que o povo de sua geração não podia ouvir pronunciar o nome de Christmas Evans sem ter uma lembrança vívida do filho de Maria na manjedoura de Belém. No seu batismo no Jordão,
do jardim do Getsemane, do tribunal de Pilatos, da coroa de espinhos, do monte do Calvário, do Filho de Deus imolado no altar, e do fogo santo que consumia todos os holocaustos, desde os dias de Abel até o dia memorável em que esse fogo foi apagado pelo sangue do Cordeiro de Deus.